wordpress.com, que é onde a gente vai cadastrar, criar uma conta para começarmos a mexer no site, criar um site. Coloquei aqui no chat. Só acessar esse link, por gentileza. Lá no topo, assim que acessar essa página aí, desse wordpress.com, lá no topo tem criar uma conta. Não sei exatamente se está com esse nome, deixa eu abrir aqui para ver como é que está o nome. Comece agora, tá? Assim, clica lá. Eu vou acompanhando aqui com vocês, vou colocar minha tela para compartilhar. Um minutinho. Compartilhar tela. Essa aqui. Deixa eu voltar aqui. Nesses próximos dias que a gente tiver aula prática, sempre a gente vai usar esse site, wordpress.com. Clicar aqui em Comece Agora para criar uma conta. Continuar com e-mail, ou se já quiser acessar com o Google, com Apple, qualquer um desses acessos. Colocar um e-mail que eu vou usar, eu preciso, né, de um e-mail de verdade, porque eu vou receber uma confirmação no meu e-mail de que esse endereço de e-mail existe. Clicar aqui em continuar. Já existe uma conta, é porque eu já estou em outro momento aqui mais na frente. Clicou no botão de continuar, vai pedir para acessar para escolher um domínio. A gente falou na última aula sobre domínio. Deixa eu escolher um outro e-mail aqui, só para fazer junto. Coloquei um e-mail meu, vai pedir para escolher um domínio. Aqui a gente não está comprando o domínio, a gente vai usar o domínio do próprio site, do wordpress.com. Então, aqui pode ser qualquer coisa, o meu nome, só para eu passar por essa etapa aqui. Vou selecionar o gratuito, né? Não vou precisar comprar nenhum. Aliás, aqui embaixo, gratuito, vou usar o endereço de domínio do wordpress.com. Vou selecionar ele aqui embaixo. Comece com gratuito, não precisamos pagar o plano para usar o WordPress nesse momento. Qual que é o objetivo aqui? Só para, né, eles terem lá, quem que está acessando esse tipo de site para negócios. E a gente chega em design templates. É uma das próximas aulas que a gente vai ter sobre design. Então, aqui, no momento, eu só vou escolher qualquer um dos designs. Na aula de design mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes sobre essa parte aqui de escolha de layout. Vou escolher qualquer um, vou escolher esse aqui. Eles são gratuitos, só clicar e a gente vai continuar. Aqui, a gente já começa a configurar o site, a criar o site mesmo. Então, já, né, nesse template, nesse layout, nesse tema que eu escolhi, já tem as cores que eu posso escolher, aqui no caso gratuito é essa, vou deixar, e fontes também, caso gratuito só tem essa. Vamos seguir com isso mesmo. O interessante aqui é a gente mexer no WordPress, não é exatamente na parte ali do premium, do pago, a gente não precisa disso nesse primeiro momento. Vou continuar. Ele está construindo o site. Então, lembra que eu comentei nas primeiras aulas que tudo isso aqui é HTML, CSS, JavaScript. É tudo o básico de site, só que o WordPress é uma plataforma que já facilita, tá tudo isso criado. Então, tá percebendo que eu estou criando um site sem precisar mexer com programação. E é assim mesmo que a gente vai fazer. Cheguei aqui na parte de fazer a implantação, fazer o lançamento, eu já posso escrever. Oi, Aline, diga. Eu só fiquei na dúvida, Tá. depois de cadastrar, onde que você vai? Tá. Me fala qual tela que você está. Como que ela é? Escolha um design. Beleza. Aí eu clico, escolho qualquer um desses, que é o design do site que eu estou criando. Pode escolher qualquer um deles. Tá. Aí a próxima tela, continuar. Aí a próxima tela, pergunta sobre cores e fontes. Isso mesmo. Aí, vamos preparar
Nos preparar para o lançamento. Beleza, que é essa tela que eu estou. Beleza. Então, estamos na mesma página. Belezinha. Obrigada. Nada. Nesse momento, eu já posso escrever o primeiro post. Lembra que eu comentei na aula passada de quinta-feira sobre post, conteúdo, blog, um texto que eu escrevo de atualização sobre o meu negócio, sobre o meu portfólio, sobre algum case de cliente. Então, já posso escrever o post e editar mais do design. Vou seguir, que daqui a pouco a gente vai voltar nesses dois tópicos aqui de post e design. Vou clicar aqui em iniciar o seu site. Ele está criando toda a estrutura do site. Então, aqui, pode fechar essa tela. Essa tela que está aparecendo aqui é muito parecida com a que a gente viu na aula anterior, de que eu comecei a falar sobre WordPress. Então, aqui nessa página, na verdade, é só um dashboard, é só uma página inicial que mostra um tanto de ações. O que eu quero nesse momento? A gente vai em cada um desses menus aqui para entender o que funciona, como é que funciona, o que é cada um desses menus, o que faz em relação ao site, que tudo isso aqui é a construção, é a criação do site. Então, um pouquinho em estatísticas. Aqui nesse menu, eu estou vendo, né, eu vejo dados de acesso ao meu site, visitantes, as páginas que foram visualizadas, curtidas que um post, né, que eu criei, que eu escrevi, curtidas que teve, comentários que foram feitos. Então, aqui é uma página que fala, de forma geral, como é que meu site está sendo visualizado, quantas pessoas estão acessando, quais páginas estão acessando. Então, basicamente, aqui em estatísticas. Upgrade é a parte de pagar o WordPress em relação a planos, extensões, domínios, e-mail, compra, não precisamos de nada disso, podemos pular. E-mail também, né, é uma parte paga. Aqui, a gente, quando compra um domínio, que é a aula anterior, neo.com.br, quando a gente compra ele, paga a anuidade ali. E tem uma hospedagem, lá na HostGator, por exemplo, a gente pode ter um e-mail relacionado ao domínio. Então, por exemplo, o meu domínio é andersonduarte.com. Beleza. Eu posso ter um e-mail que é contato@andersonduarte.com. Que aí eu tenho um e-mail que é relacionado ao meu domínio. Ao invés de eu ficar usando meu e-mail do Gmail, do Yahoo, do Hotmail, de qualquer coisa, né, que são e-mails gratuitos, eu uso um e-mail profissional da minha marca que está vinculado ali ao meu domínio. Então, aqui também é pago, né? Vamos deixar isso para lá, mas a ideia é essa. Posts são os conteúdos, então isso aqui a gente vai criar mesmo. Primeiro, antes de... deixa eu abrir aqui todos os posts, só para a gente ver, né, que já tem alguns criados aqui, mas não é nada que a gente tenha feito. Já veio o padrão ali do site. Antes de criar um post, primeiro a gente tem que pensar na estrutura. Como é que esse post vai aparecer? A gente falou um pouquinho de categorias e tags, que a gente pode criar o site estruturando. Olha, aqui está a categoria de cases de clientes, aqui está a categoria de meus serviços, aqui está a categoria de blog. Então, a gente faz isso, a gente estrutura o site com base nessas categorias. Então, eu vou criar uma categoria. Por exemplo, no site da Draco, que a gente viu na quinta-feira, tinha lá uma categoria que era de blog. Pode simplesmente aqui escrever no nome da categoria blog. Descrição aqui é irrelevante, não precisa descrever, mas poderia descrever. Aqui estão os meus artigos próprios. Estou só criando uma descrição mesmo. Vou adicionar. Eu estou criando a estrutura, as categorias. Então, vou criar mais uma que é notícias. Vou colocar a descrição, vou criar só mais uma que é portfólio. Por quê? Aqui, nas categorias, de fato, essa estrutura para quando eu for criar o meu post, eu defino a qual categoria ou a quais categorias esse post é relacionado. Então, por exemplo, estou criando lá no meu site
uma página toda para mostrar o meu portfólio. E todos os posts que eu fizer relacionados ao meu portfólio, o cliente A, eu vou criar o post do cliente A e vou adicionar na categoria portfólio, porque aí automaticamente vai aparecer nessa parte do site, nessa página do site de portfólio. Vou mostrar acontecendo. Então, podem criar aí algumas categorias, pode ser igual essas que eu criei aqui. O próximo, tags, é igual o hashtag lá das redes sociais, que é uma caracterização, uma definição de aquele conteúdo que eu estou criando está relacionado a determinados assuntos, temas. Então, tags, eu vou criar tags, por exemplo, tecnologia, criar outra de marketing, outra de assuntos gerais. E a gente vai ver essas tags, essas categorias e os posts que eu vou criar daqui a pouquinho, aparecendo lá no site. Então, aqui eu estou basicamente estruturando as coisas. Posso fazer isso no começo, estou criando um site para um negócio que é uma padaria. Posso, primeiro, criar as categorias que são relacionadas à padaria, sei lá, as prateleiras lá da padaria, os segmentos da padaria. Posso criar, assim, categorias. E as tags relacionadas a que tipo de alimento ou de produto é aquele. Posso criar isso primeiro, antes de começar, né, mexer na estrutura do site, na parte visual do site, ou posso fazendo isso ao longo da criação mesmo do site. Eu vou fazendo o design, vou criando os posts e vou criando também essas categorias tags. Mas podemos seguir por essa linha de criar primeiro categorias e tags. E agora, um post. Então, vou criar meu primeiro post, cliquei ali em criar post. Tá abrindo aqui a tela, vou pular essas coisas aqui que não preciso. Então, um post, ele precisa de um título, uma descrição, e outras coisas, vou passar por cada um. Título. O título do meu post. Estou escrevendo um texto aqui, um conteúdo relacionado à tecnologia, por exemplo, que é uma das tags lá que eu acabei de criar. E vou colocar numa categoria específica. Então, vou colocar cliente A, né? Estou criando um conteúdo para o cliente A. Título. O título, a gente vai ver numa aula de SEO, que está um pouquinho mais na frente, que o título é super importante. Esse tipo de título aqui, esse título que eu escrevi, não está legal para SEO. A gente vai melhorar isso aqui quando a gente aprender o que é SEO e como que isso importa aqui na criação do site. Mas, por enquanto, estou criando um post para falar do meu cliente A, que eu vou vincular ali na tag de tecnologia. Então, o cliente A contratou a minha agência. Não vou escrever muita coisa aqui, não. Mas digamos que aqui na descrição, né, no corpo do texto, onde é que eu estou escrevendo, que é o texto mesmo, cabe texto, cabe aqui, se eu clicar nesse bloco, nesse mais, eu vejo todos os tipos de conteúdos que eu posso adicionar. Então, por exemplo, eu adicionei um parágrafo. Eu posso adicionar, cliquei aqui de novo, uma imagem. Então, vou lá no meu computador, selecionar imagem, biblioteca de mídia. Aqui são as fotos que já estavam adicionadas no WordPress. E eu posso adicionar uma nova aqui do meu computador. Então, vou selecionar essa aqui. Ele faz o upload da foto aqui para o WordPress e eu insiro essa foto no meu post. Parar um pouquinho, até aqui vocês conseguiram chegar. Estou criando um post para ele aparecer lá no meu site. Até aqui tá ok? Ok. Beleza. Tá. Vamos seguir. Qualquer dúvida, apertam a mãozinha aí. Beleza, Daniela. Então, aqui, de novo, vou clicar para adicionar um novo bloco. Eu posso, então, já coloquei um parágrafo, uma imagem, um título. Eu vou, então, escrevendo o post, colocando conteúdos para o post,
de forma que é como ele vai aparecer lá no site. Eu tenho um tanto de componentes para usar. Aqui, ó, cliquei em mais, eu estou vendo todos os tipos de componentes. Dá para colocar o feed do Instagram, aí a gente vai falar de um plugin lá na frente. Dá para colocar um vídeo do YouTube. Então, vamos ver aqui, vídeos. Aqui, ó, tenho a caixinha do YouTube, vou clicar nela, coloco o link do YouTube aqui, né, de um vídeo, e ele já passa a aparecer no meu site. Vou pegar um aqui qualquer, só para colocar para a gente ter um tanto de elementos diferentes nessa postagem que eu estou fazendo. Então, o que eu coloco, né, na descrição, no texto da postagem, sou eu que defino de acordo com o que eu preciso. Por exemplo, aqui eu estou, né, de novo, estou criando um conteúdo para o portfólio, então estou falando do cliente A, e aí eu estou colocando as informações relacionadas ao cliente A. E tem, se clicar nesse botãozinho de mais, aqui embaixo, navegar por todos, tem um tanto de componentes que a gente pode usar. Então, usa a criatividade para criar um conteúdo. E aqui, eu não estou falando, né, eu não estou criando um conteúdo para absolutamente todos os itens do meu portfólio, todos os clientes do meu portfólio. Estou criando conteúdo para um cliente do meu portfólio. Assim como eu crio uma notícia que eu queira escrever, ou um comentário que eu queira fazer de alguma coisa que saiu na mídia. Então, eu crio um conteúdo. Não vou colocar aqui vários clientes, por exemplo. A não ser que a ideia seja falar de um tanto de cliente ao mesmo tempo, mas, né, não é a ideia que eu estou criando aqui para esse item, para esse cliente A do meu portfólio. Ok, escrevi bastante, coloquei bastantes componentes aqui. Aqui de lado, na direita, eu tenho duas abas, post e bloco. Vou primeiro aqui em post. Então, visibilidade, eu posso definir que esse post, esse conteúdo que eu estou criando é público, todo mundo que acessar meu site vai conseguir ver esse post, o conteúdo dele. É privado, aqui ó, só para administradores e editores, a gente vai ver permissões um pouquinho mais na frente, e é protegido por senha. Por exemplo, estou criando um curso, e eu quero que só pessoas específicas consigam acessar o conteúdo desse curso. Então, eu posso proteger por senha, coloco uma senha qualquer aqui, falo essa senha com as pessoas, né, que eu quero que vejam o conteúdo, e elas vão acessar a página, colocar a senha, e aí sim vão conseguir ver o conteúdo. Quem não tiver a senha não vai conseguir ver. Então, eu posso criar, né, posso usar o WordPress para fazer isso. Quero colocar um conteúdo exclusivo do meu curso. Beleza, crio protegido por senha. Essa é uma das formas. Vou deixar público. Publicar. Aqui eu defino quando que esse post vai ser publicado. Peraí que eu saí aqui. Imediatamente quer dizer que se eu clicar aqui em cima em publicar, ele aparece no meu site, ou eu posso definir, né, eu posso agendar ele para aparecer no futuro. Então, dia 26, às 12h15, ele vai ser publicado automaticamente no meu site. Beleza, vou deixar imediatamente para a gente ver. Modelo, aqui, depende do layout que a gente escolher, a gente consegue definir que esse tipo de conteúdo, esse post que eu estou criando, ele tem um determinado layout. Esse layout o layout do site que eu escolhi, ele não tem modelos diferentes aqui para eu selecionar, mas, por exemplo, tem alguns templates, alguns layouts de site, que para cada tipo de post, um post que é de texto, um post que é de vídeo, um post que é de áudio, eles têm layouts diferentes. O post. O site continua tendo layout que a gente vai mexer daqui a pouco. Mas o post, por causa desse modelo que eu consigo definir, ele tem um layout diferente. Ele tem uma apresentação diferente. Então, por exemplo, todos os meus itens do portfólio, os meus conteúdos lá do portfólio, que eu vou falar de clientes, vai ter um layout específico. Eu posso, né, escolher um layout de site que tenha modelos legais para esse portfólio. Beleza. O URL é exatamente, né, o endereço dessa página que vai ser mostrada lá no site, se a gente não consegue mexer, é automático. Tem alguns layouts que tem esse fixar no topo do blog, que aí ele aparece, né, igual lá no Instagram que dá para fixar um post, isso aqui também aparece fixado sempre lá no topo. Porque se eu não fixar, toda vez que eu criar um post novo, ele vai aparecendo, né, acima, lá no começo, no meu blog, no meu portfólio, por exemplo.
Beleza, autor é usuário, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mover para lixeira é exatamente isso. Resumo, eu posso escrever o resumo que vai aparecer lá no meu site, tem uma configuração para isso. Então, aqui fica o resumo do meu conteúdo. A gente vai, estou escrevendo aqui só para a gente ver daqui a pouquinho como é que aparece lá no site. Não é obrigatório. Tudo isso aqui que eu estou mexendo, né, em post, tudo não, mas esse aqui é opcional. Tudo isso aqui a gente pode configurar para essa postagem. Configuração de tamanho. Isso aqui para mim é novidade. Tem aqui, ó, tem funcionamento com a IA. Isso aqui preocupa não, é coisa lá para o futuro. Acesso, também desconheço, a gente vai ver isso depois. Categoria, tá, beleza. Categorias são aquelas que eu criei, que é onde que esse meu post vai aparecer dentro do site. Então, eu vou colocar esse, por exemplo, em portfólio. Posso não ter uma categoria? Se eu não colocar nada aqui, ele vai ficar como sem categoria, ele vai marcar automaticamente, e ele aparece em algum lugar do site que eu não defini categoria. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Tags são aquelas que eu criei antes, então tem a tag de tecnologia, vou começar a escrever aqui, ele aparece, e tag de marketing, vou escrever, ele aparece. Posso também não colocar nenhuma, mas isso facilita o usuário da internet, a pessoa que está vendo no site, achar esse post mais fácil. Imagem destacada, vou colocar uma imagem aqui, que a gente vai ver isso, como é que ela aparece lá no site. Vou escolher uma diferente para a gente ver essa diferença entre uma imagem que eu coloquei dentro do post, esse logotipo, e essa imagem aqui que aparece lá no site. E discussão é se esse post permite comentários, né, que as pessoas possam comentar nesse post. Se eu desmarcar, vai estar desabilitado, a pessoa não consegue comentar. E pingback e trackback, isso aqui é um pouquinho técnico, se relaciona a outros sites que vão fazer referência ao meu site. Mas coisa mais técnica, vamos deixar para o futuro. Beleza, aqui no primeira aba de post, a segunda aba de bloco. Bloco se relaciona ao que eu estou apontando aqui, o que eu estou selecionando no meu conteúdo. Então, aqui, ó, se eu selecionei um parágrafo, ele abre um bloco de parágrafo e eu consigo definir aqui cor do texto, cor do fundo, tamanho, dimensão, tem outras aqui. Se for imagem, aí é diferente. Aí tem o texto alternativo, que também se relaciona com SEO. A proporção aqui, se é quadrado, se é retangular. Então, para cada componente que eu selecionar aqui, ele abre uma opção diferente para bloco, que é para eu editar mais esse tipo de componente que eu coloquei. Beleza, criei um post, basta clicar aqui em publicar, ele começa a aparecer lá no meu site. Então, criamos um post. Para eu acessar o site, vou clicar aqui só no W para voltar para o meu site, ver posts, que eu vou voltar lá para aquela página que estava de todos os posts, esses que já estavam criados, esse que eu criei agora. Para eu ver o meu site, aqui, ó, lá em cima, à esquerda, tem meu site, eu vou clicar aqui, ele vai abrir o meu site da forma... Opa! Não abriu? Vamos ver um outro lugar que tem, que eu consigo ver o meu site. Ou eu não publiquei o site ainda. Ué. Não. Tá, deixa que depois... tinha aqui um ver site. Cadê? Visitar site. Tinha ido no lugar errado. Eu cliquei aqui em meu site, ele abriu aquela página inicial, e aqui tem um botãozinho visitar site. Cliquei nele, ele abriu o site que as pessoas conseguem acessar. Então, se vocês acessarem esse endereço, vocês vão ver o site que eu estou criando, e aqui está o meu post do cliente A. Vou clicar nele, e aparece o conteúdo que eu coloquei.
Aqui, aquela imagem destacada, ela ficou aqui, nesse layout que eu escolhi, ela ficou aqui em cima, e aqui o conteúdo, o título. Então, criei o site até agora sim, mas não editei nada do site. Vou editar daqui a pouquinho. Só criei os posts. Então, aqui estão os posts que já estavam criados. Beleza. Voltei lá no administrador. Então, isso é posts. Mídia são todas as imagens, vídeos, áudios que eu fui adicionando no meu site WordPress. Então, fica tudo aqui em mídia para, se eu quiser, eu consigo editar. Vou selecionar aqui. Consigo editar. Consigo apagar e consigo adicionar outras para eu ir usando durante a construção do meu site. Beleza. Páginas, lembra que eu comentei na última aula que a diferença de posts e páginas é que página normalmente é estática. É a página inicial, é a página de contato, é a página que eu escrevi, o sobre minha empresa. Então, normalmente, né, páginas são estáticas, eu crio o conteúdo e lá vai ficar por muito tempo. Post são atualizações, são conteúdos que eu vou criando ao longo do tempo. Então, aqui em páginas, já tem essa página sobre, que eu posso aqui clicar nesse botãozinho e editar, ou eu posso adicionar uma nova página. Vou adicionar uma nova. Ainda não estou definindo onde que essas páginas vão aparecer no meu site, né? Não estou mexendo aqui, que a gente vai mexer daqui a pouquinho, no menu ou no layout do site. Não estou mexendo nisso, estou só criando os conteúdos. Posso fazer isso primeiro, antes de mexer com o layout, ou posso primeiro mexer no layout, depois criar as páginas, os posts. Estou fazendo seguindo o menu ali. Então, eu quero criar uma página de contato. Aqui, né, no WordPress.com, ele já dá umas opções prontas de páginas, né? Se a gente for brincando aqui nesses menus, a gente vai ver que tem várias páginas já prontas que eu simplesmente vou selecionar e editá-las. É simples assim, a ideia é ser isso mesmo. Eu vou criar uma página de contato, vou escolher essa aqui. Então, a página já está criada, eu vou simplesmente editar. Se você quiser entrar em contato, preencha o form abaixo. Então, vou editando a página, mexendo em tudo que eu precisar mexer, né, alterar as informações, apagar, não, eu não quero que apareça aqui terça-feira, então vou deixar desmarcado. Cada layout, de novo, tem seus componentes diferentes, então, dependendo do layout que você escolheu, às vezes não tem nem parecido com essa página de contato que eu criei, tem uma outra, né, um outro formato de página de contato. Aqui eu quero mostrar só aqui. Página, provavelmente, né, nesses casos aqui, já está criada, a gente vai editar, ou a gente vai criar uma página do zero. Vou só publicar essa aqui, para a gente criar uma página do zero. Vou voltar lá. Adicionar nova página, para eu criar uma página do zero, sem layout já pronto, sem conteúdo já definido. Vamos ver aqui, ó, página em branco. Então, basicamente, para uma página, né, eu tenho o título, nome da página, que vai ser o endereço dela, né, que vai estar relacionado ao endereço dela. Então, sobre minha empresa. Da mesma forma, eu tenho aqueles blocos de conteúdo que eu vou, né, selecionando aqui, criando e colocando na minha página. Então, parece que é a mesma coisa do post, mas tem essa diferença entre post e página. Depois, uma imagem. Basicamente isso. O que eu faço, né? Crio a página do jeito que eu quiser. De novo, aqui à direita tem configurações, então, né? Tem visibilidade, tem agendamento, o modelo, URL, resumo, imagem destacada, tudo que a gente já viu antes. Tem uma configuração diferente, que é atributos da página, que é parent, aqui está em inglês, né? Qual que é a página pai, a página, né, que está relacionada a essa aqui. Se eu criar, por exemplo, uma estrutura, serviços, é o nome de uma página que eu coloco a descrição dos meus serviços. E aí, dentro
né, dessa página serviço, eu quero criar uma outra página que é serviços para empresas. Então, eu uso esse parent para fazer essa hierarquia, essa organização de páginas. Mas não é obrigatório, é só questão de organização mesmo. E, de novo, lá no topo, publicar. Vou voltar. Então, até agora, vimos aqui posts, páginas, que é o conteúdo que eu estou criando para o meu site. Normalmente, então, eu crio um tanto de página para falar sobre empresa, formulário de contato, né, página de contato, serviços que eu ofereço, se minha empresa tem vários escritórios, né, onde é que eles estão localizados, pode ter uma página de depoimentos, né, uma página que tem todos os depoimentos de clientes. A gente vai ver na próxima aula de tipos de site, páginas e sessões. Mas aqui a gente já está adiantando, porque estamos na aula prática. Beleza. Próximo menu, comentários. Aqui são os depoimentos das pessoas, né? As pessoas que foram acessando o meu site, lá nos posts, tinha aquela configuração lá de comentários, né? De depoimentos. Aqui aparecem os comentários dessas pessoas, para eu aprovar ou já estar automaticamente aprovado, e aí aparece no site. Então, aqui é para eu gerenciar esses comentários. Então, se uma pessoa está aprovada automaticamente, por exemplo, uma pessoa postou um comentário lá que fala do serviço dela, fala do negócio dela, é uma propaganda do negócio dela, eu posso apagar esse comentário aqui para ele não aparecer mais no meu site. Feedback, isso aqui é um componente desse layout, então, né, nem todos os layouts, dependendo do que você selecionou, não vai aparecer isso aqui, e aí, sinceramente, isso aqui não é o básico, não é o padrão do WordPress, então, tem coisas que, né, não consigo nem falar sem procurar saber o que é exatamente. Aqui, por exemplo, é para publicar seus posts, bom, aqui não tem nada, não sei o que é esse feedback, eu teria que procurar saber. Porque o WordPress é uma plataforma que não é só padronizada, né? Dependendo do layout que você escolheu, você está vendo que você tem menus diferentes desses meus aqui. Tem o padrão, que são esses itens que eu estou passando, que é o básico do WordPress, o padrão do WordPress, e tem plugins, tem layouts que tem ferramentas, funcionalidades diferentes que aparecem aqui no menu. Então, a gente vai ter uma aula de plugins, que a gente vai ver o que é isso e para que serve, por que aparece diferente aqui, quando que eu coloco ou não no meu site. Jetpack, por exemplo, é um dos plugins que não vamos falar agora, vamos falar depois. O Commerce é a mesma coisa, é um plugin. Vou entrar aqui em aparência. Até agora, ok aqui na criação de conteúdo de posts e páginas? Alguma coisinha para a gente conversar? Não? Tá tranquilo? Beleza. Vamos aqui em aparência. Temas, a gente selecionou um tema, né, enquanto a gente estava criando o site, um dos passos lá era selecionar um tema, mas em qualquer momento eu posso vir aqui em aparência temas e selecionar qualquer outro tema para eu colocar no meu site. E aí, simplesmente, se eu selecionar um tema, por exemplo, esse aqui, e ativar esse design, aí também depende, né, se está em português ou em inglês, o meu site já vai ter uma estrutura, um tema, um template, que é esse aqui que eu selecionei. Ele deixa de ser desse jeito e ele vai passar a ser desse jeito que eu estou selecionando. Então, estou trocando o tema aqui, vou lá atualizar o meu site, perceba que já mudou tudo na página inicial. O formato, o design, o layout já está completamente diferente daquele anterior. Isso é o tema. A gente tem uma aula para isso também. A gente vai falar mais sobre tema, template, layout, tudo é mesmo, são nomes diferentes para a mesma coisa. Então, em qualquer momento eu posso trocar o layout, o tema do meu site. Aqui no caso do WordPress.com tem temas premium, que são pagos, né? Não vai ser isso que a gente vai usar. Então, escolhi o meu tema. Escolhi que é esse aqui, bem clean, bem limpinho. Eu vou editar.
Vamos aqui em não sei o que é esse editor, vamos ver o que é. Vai ser a mesma coisa do personalizar. Que provavelmente também está relacionado ao layout. Para vocês, aparece esse que apareceu aqui para mim de editor ou só o personalizar? Deixa eu voltar aqui para ver. Para vocês, aparece dentro de... Ué, parou de carregar. Aqui, ó. Dentro de aparência, aparece temas, aparece editor ou aparece o personalizar somente? Me contem aí. Para mim aparece os dois, editor e personalizar. Tá, beleza. Vamos ver o que é esse editor, que eu tenho costume... A gente falou na última aula a diferença do WordPress.com e do WordPress baixado. Esse aqui é o online, né? Esse aqui a gente não está falando, não precisou baixar o WordPress e colocar numa hospedagem. Eu, normalmente, eu não uso esse aqui, eu não uso o .com, eu uso o baixado, porque ele tem mais opções. Então, talvez nas próximas aulas eu vou abrir ele para mostrar que é diferente, o básico está aqui, mas é diferente a forma de aparecer essas opções aqui, de criar o site, não segue esse processo, mas esse que a gente fez é o do gratuito, né, do wordpress.com. Então, vamos ver o que tem nesse design aqui no editor. Navegação, aqui provavelmente é o menu, inclusive no meu site não está aparecendo nenhum menu, mas tem as 3 páginas que estão criadas. Vamos ver como que a gente edita esse menu. Ó, ele está aparecendo no topo do site. Não parece ter opção nenhuma para editar. Não, não é isso. Navegação. Não conheço esse editor. Vamos ver o que tem aqui a mais. Navegação, estilos. Plano pago. Páginas, as 3 que eu criei. Modelos. Não conheço nada desse editor. Depois eu vou brincar nele com mais calma e ver o que é. Entender o que é aquilo. Porque a edição da aparência do site, do layout, a forma como a gente vai mudar o layout, né? Mexer no layout, mudar o layout a gente escolheu em tema. Como a gente vai mexer em layout aqui em personalizar. Então, vamos clicar nele. Se estiver ainda naquele editor, volta e vamos clicar em personalizar. Aqui é onde a gente mexe no layout, mexe na formatação, nas cores, na forma como aparecem as páginas e os posts. Aqui, em identidade do site, eu coloco o título do site, que vai aparecer aqui, ó, no topo, aqui, ó, tá aparecendo o cliente A, que é o post que eu estou aberto, e título do site. Eu normalmente coloco o nome da empresa, o nome, né, do negócio, ou, né, o que você faz. Então, por exemplo, agência é o título do site, para aparecer em todas as páginas do meu site. E descrição, também a gente vai ver um pouquinho em SEO, que tem relação com o Google encontrar esse site e colocar um resumo do que esse site aqui se refere a esse site. Então, é comum, né, nessa descrição colocar o que você faz mesmo. Agência de marketing de Belo Horizonte, fazemos site
trabalhamos com qualquer coisa, então você descreve aqui e, né, o que o seu site faz, o seu site faz não, o que você faz, o que, né, aqui se refere ao seu site, e o Google vai colocar isso como resumo lá na hora de mostrar o seu site. Descrição. Ícone do site, aqui está aparecendo o ícone do WordPress, esse azulzinho com W, eu posso escolher um ícone próprio, normalmente é o logotipo, e aqui tem as dimensões, né, padrão. Vou escolher qualquer um aqui, normalmente é quadrado, mas eu vou escolher esse aqui só para a gente seguir. Que a gente vai ver ele aparecendo lá no topo do site. E esse crédito dos rodapé também depende do layout, vou colocar aqui esse. Beleza. Adicionei aqui, alterei as coisas de identidade do site. Vou voltar. Configuração da página inicial. Eu posso, na página inicial do meu site, mostrar os posts recentes. Normalmente, blog é assim, são os posts recentes, mas normalmente site de empresa é aqui, ó, uma página estática. A gente cria uma página, a gente cria a página inicial e coloca essa página aqui, coloca essa configuração de mostrar uma página estática, que é a página inicial. Eu não criei nenhuma página inicial ainda, então eu vou criar uma agora. Então, né, lembra que eu posso fazer tudo primeiro, criar toda a estrutura primeiro de páginas e depois vir aqui no layout, ou posso ir fazendo à medida do que eu vou precisando. Vou criar a página inicial, depois eu vou editar ela, e a página de posts, vou criar uma página também que chama blog. Então, tem esses dois, né, quando eu venho aqui em configuração da página inicial, aqui, ó, configuração da página inicial, normalmente eu defino se a página inicial vai ser os posts, e aí normalmente isso funciona para blog, ou se vai ser uma página estática que eu crio a página inicial para ficar bonitinha ali, para aparecer, para apresentar minha empresa, meu negócio, meus serviços. Então, eu prefiro, na maioria absoluta das vezes, colocar aqui página estática, criar a página inicial e criar uma página de blog para posts. E, por fim, aqui, nesse layout, né, só tem essas opções de edição, inclusive está bem pouquinho. Normalmente a gente consegue editar a fonte, as cores, o menu, rodapé, a gente consegue editar tudo isso. Então, quando na próxima aula que eu vou abrir o WordPress baixado, né, que é o mais comum, eu vou mostrar que tem muito mais opções do que essas daqui. Mas esse aqui, wordpress.com, tem essas três. CSS adicional é aquele, né, a gente viu na primeira aula sobre CSS, é eu editar visualmente os elementos que aparecem no meu site. Aqui no caso, né, só para o plano premium, mas aqui eu poderia, né, se tivesse liberado, caso o outro é liberado, eu poderia falar que, né, escrever que esses títulos, eles têm um tamanho específico, eles têm uma cor específica, isso eu edito via CSS. Então, por isso que a gente não abandonou aquela aula de CSS, HTML, CSS, JavaScript, que a gente precisa disso também na construção do site. Aqui no caso não funciona, mas normalmente a gente usa isso, CSS. Então, vou salvar e vou abrir o meu site. Lá, o título apareceu, Agência Draco, o logotipo apareceu, né, que eu tinha adicionado, e vou na página inicial do meu site. No caso, por enquanto, não tem nada, né, que eu ainda não criei a página inicial. Vou criar daqui a pouquinho. Vou fechar aqui, voltei lá no administrador, vou fechar. Está quase acabando aqui os menus que se referem ao WordPress padrão. Então, a gente estava em aparência. Plugins, a gente vai ter essa aula de plugins lá na frente. Plugin, já para adiantar, é uma funcionalidade a mais que o padrão do WordPress não tem. Então, igual eu falei, né, no WordPress padrão não tem Jetpack, não tem WooCommerce. O que é o WooCommerce, por exemplo? É transformar o meu site, o WordPress, em uma loja virtual. Então, vai ter a opção de criar produtos, né, cadastrar vários produtos lá para minha loja virtual, fazer o pagamento,
selecionar o frete. Então, o e-commerce é um plugin, o WordPress padrão não tem essa funcionalidade de loja virtual, então o e-commerce, que é bem famoso, transforma o WordPress em loja virtual. Então, isso é um plugin. A gente vai ter uma aula disso. Usuários. Aqui, né, já tem o usuário padrão, que criei esse site. Eu posso adicionar pessoas da minha equipe para me ajudar a criar conteúdos, criar posts no meu site. Então, aqui no caso ele está pedindo primeiro para confirmar. Mas aqui em usuários, é comum, por exemplo, a agência que cria o site, você criou o site lá para o seu cliente. Ok, você tem o seu usuário para você, sempre que o seu cliente precisar de alguma alteração, você vem aqui e usa o seu usuário para editar. E você cria um usuário para ele, que tem menos opções. Por exemplo, um usuário para ele só para criar páginas e criar posts. Então, tem uma função que é de editor que ele, né, você cria o usuário para ele conseguir editar isso sem mexer na parte de layout do site, porque eventualmente ele vai fazer alguma coisa que não está certa. Né, ele vai atrapalhar o layout. Tem alguns sites WordPress que permitem que qualquer pessoa da internet que está acessando o site se cadastre no site para ser um leitor. Então, por exemplo, você cria o seu site e cria os posts que são visíveis somente para leitores. E aí, a pessoa tem que se cadastrar para ser um leitor para conseguir ver os posts. Então, aqui também é usuário. Ou ele cria, a pessoa, né, da internet, cria o usuário e você aprova, ou você vem cá e cria o usuário para essa pessoa. Então, isso é usuários. Usuários para mexer no site, para ver o site. Tem um de assinantes também que é, né, exatamente isso que eu falei. Ferramentas. Deixa eu abrir aqui em ferramentas. Que na verdade são ferramentas do WordPress.com. Também desconheço, tem que procurar saber o que é cada uma delas, mas provavelmente é para também ter uma funcionalidade a mais no WordPress. Não conheço, vou pular. Configurações, isso aqui é super importante. A gente mexeu um pouquinho nessas configurações lá na hora que estava editando o layout. Então, colocou o título, colocou a descrição e o ícone. Mas eu consigo fazer mais configurações, mexer em mais configurações. Por exemplo, idioma, fuso horário, para eventualmente eu postar um conteúdo e ele aparecer no mesmo horário lá que a pessoa está vendo. A privacidade padrão, aqui, né, está escrito público. Créditos dos rodapé, então aqui eu consigo editar um pouquinho do rodapé. No caso, não consigo porque é o prêmio, né, mas editaria. Aqui não tem nada relevante, tá? Então, configurações geral. Próximo menu, escrita. Escrita, configurações de escrita é para os meus posts. Então, qual que é o formato padrão de post? Aqui não tem nenhum a mais, só tem o padrão, mas é o que eu falei lá dos modelos. Também está escrito aqui como formato, né? O mesmo nome diferente para a mesma coisa. Então, se o layout tivesse modelos diferentes, formatos diferentes para post, falei lá, um post de texto é de um formato, usa um modelo, o post de vídeo é outro modelo, é outro formato. Então, aqui apareceria o padrão para eu selecionar. Lá no post eu conseguiria trocar. Formato de data e hora, consigo alterar aqui, está por extenso. Quantidade de posts, aqui ó, posts do blog que aparecem na página lá de blog. Aqui está falando que é 10, posso colocar algum número que é a quantidade de posts diferentes que vai aparecer lá na ordem cronológica no meu blog. Depoimentos, quantos vão aparecer? Então, aqui tem várias configurações que se referem à escrita, ao post que eu estou fazendo. Tem um tanto de configuração aqui. Leitura. Aqui, esse menu de leitura é parecido com aquele que a gente já tinha mexido de qualquer página principal, qualquer página de posts, mas também tem, engraçado que está repetindo, né? Mesma configuração aqui de quantos posts aparecem na página de blog. Se tem posts relacionados, então a pessoa que está vendo lá um post, um conteúdo, se ela vai ver posts relacionados àquele que ela está lendo. Então, aqui tem configurações para mostrar esses posts relacionados. Aqui, ó, um exemplo.
Se tem newsletter no meu site, se as pessoas conseguem se inscrever para receber notícias por e-mail. Então, tem que criar uma página para newsletter. Conteúdo do leitor, mostrar as visualizações de post do leitor. Não sei o que é isso. Feeds de distribuição. Isso aqui é um pouquinho mais técnico, que é o seu site passar a aparecer em feeds em outros sites. Esse tal do RSS, vou criar um conteúdo técnico, vou escrever lá no nosso e-book, não é válido para agora. E aqui, para cada post em um feed, se aparece o texto completo, o conteúdo que eu escrevi no post lá de cima, né? Se ele aparece completo ou se aparece aquele resumo que eu tinha descrito lá no cantinho à direita, que eu falei, aqui eu vou escrever o resumo. Então, aqui eu defino visualmente se aparece o texto completo do meu post ou se aparece o resumo. Vou deixar o resumo para a gente ver isso acontecendo. Salvar aqui. É muita coisinha, eu sei, mas estou pulando alguns porque não é muito padrão. Mas vai ser com o uso, vai ser mexendo, né, aqui nesse menu do WordPress que a gente vai entendendo um pouquinho mais. Configurações de discussão, né, os depoimentos, os comentários que as pessoas deixarem, eu configuro aqui nesse menu de discussão. Então, aqui, configurações padrão de post. Cadê permitir que pessoas publiquem comentários sobre novos artigos? O padrão é permitir ou não permitir. Então, eu marco aqui. É a mesma configuração que a gente viu lá na hora de criar um post, mas aqui é o padrão. Então, é o que vai ficar para absolutamente todos os posts, mas em cada post eu consigo definir individualmente, né, que está escrito. Podem ser substituídos em cada post. Então, o meu site é de uma empresa, não vai ter, né, um negócio lá, uma empresa de engenharia. Não vai ter post, não vai ter conteúdo, porque, sim, é comum sites de empresa não ter post, só ter página. Não precisa de um site, a gente pode criar um site WordPress, e é muito comum isso, a gente cria o site WordPress e não tem post, não tem atualização de conteúdo, não tem notícias que aquela empresa vai escrever. Só tem as páginas que a gente, enquanto desenvolvedor de site, criou as páginas, os conteúdos e pronto, acabou. Não tem atualização frequente. Então, não tem post. Portanto, né, nada disso aqui de discussão de leitura é necessário ficar configurando. A gente só vai criar a página e pronto, acabou. Não vai dar a possibilidade da pessoa que está vendo o site comentar em relação a qualquer coisa do site. Mas quando um site tem posts, né, tem notícias, tem conteúdos, isso aqui é válido. Então, comentários, aqui tem mais configurações em relação aos comentários. Aqui, ó, o autor tem que preencher nome, e-mail ou não. Os usuários têm que fazer login antes de publicar ou não. Quanto tempo um post fica aberto à possibilidade de comentar? Aqui está 14 dias, né? Encerrar comentários sobre artigos publicados há mais de 14 dias automaticamente. Então, aqui, nesse menu de discussão, eu configuro tudo que se relaciona aos comentários das pessoas. Então, por exemplo, estou criando um site, tem post, eu quero que as pessoas comentem, só que eu quero que só pessoas aprovadas por mim, que eu vi o comentário, eu aprovei o comentário, que apareça no meu site. Então, vamos achar essa configuração aqui. Antes de um comentário aparecer, o comentário deve ser aprovado manualmente. Então, se eu tenho essa necessidade, todo comentário, porque é um site de empresa, todo comentário precisa ser aprovado antes de aparecer no site. Ok, tem a configuração aqui. Não, eu quero que todo comentário seja livre, todo mundo poste o que quiser. Se eu quiser apagar depois, eu vou lá em cima no meu menu, em comentários, e apago, e coloco como spam, por exemplo, né? Se é um spam, se é um robô que escreveu aquele comentário, coisa do tipo. Então, aqui em discussão, tudo relacionado a comentários. Newsletter, para configurar newsletter, né? Para aparecer lá no site a possibilidade da pessoa colocar o e-mail e receber notícias, né, por e-mail, se cadastrar, se registrar. Vou deixar aqui aparecendo. Então, tem tanto de configurações aqui da newsletter. Criação de podcast. Não acho que isso aqui é padrão, né? Não tem nada de padrão nesse aqui de podcast, mas configuração de qual que é
categoria de podcast, como é que ele aparece. Vou selecionar aqui, adicionar uma nova categoria, podcast. Vamos ver o que tem de opções aqui. RSS, para as pessoas se inscreverem no podcast, isso aqui. Se vocês quiserem conteúdo, explicação sobre RSS, me fala aí que eu explico depois, não vai ser hoje, não. Como que aparece o meu podcast, meu RSS, o título, imagem, subtítulo, os tópicos, quem que são os apresentadores, resumo, qual que é o e-mail que a pessoa vai ter acesso, vai ver, se tem regra de copyright, conteúdo, esqueci, tradução de copyright, direitos autorais, vou salvar para ver como é que aparece no site. Também não é padrão esse menu, não. Desempenho, provavelmente isso aqui está relacionado a o site ser rápido ou não. Tá, tem plugins? Não, deixa isso para lá. Configuração de hospedagem, também não é padrão. Bom, isso aqui é padrão do WordPress.com, né? Plano pago. Não, também não vamos mexer com nada de plano pago. Mídia, beleza. Último item aqui que a gente vai ver, mídia, qual que é configuração padrão de mídia. A gente viu mídia lá, que são as imagens, vídeos e áudios. Então, aqui, de configuração padrão de tamanho das imagens que aparecem no meu site. Então, eu tenho essas 3 opções aqui de imagem, de tamanho de imagem no meu site, miniatura, médio e grande, é que eu determino qual que é o tamanho. Irrelevante, não precisamos mexer nisso aqui, pode deixar o padrão, não é necessário. Mas, quando eu estiver mexendo num site que eu preciso editar o padrão de como que é a imagem, qual que é o tamanho da imagem no meu site, qual que é o tamanho padrão, eu tenho que vir aqui em configurações, mídia, tá aqui. Posso alterar. O formulário será enviado daqui a um segundinho. Você escreveu uma coisinha antes, o microfone não está funcionando nessa CPU. O seu, tá, beleza. Isso foi aquele comentário que eu fiz na aula de texto que tinha download para programadores e designers. É verdade. Esse aqui é o que é online, né? O que a gente se cadastrou. E o outro, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que eu vou mexer mais, que é o que eu tenho mais costume, que é o baixado, que é tem muito mais opções para programador e designer. Beleza. Vou enviar o link um minutinho. Já deu meio-dia, tá. Bom, de forma geral, o WordPress tem esse tanto de menu, mas o básico aqui que a gente precisa é de posts, se for criar blog, páginas, qualquer site tem que ter página, né? Eu não criei a página inicial, vou criar depois e compartilho o link do site que eu estou criando. Que aqui, ó, página inicial, eu tenho que editar ela, então simplesmente clicar em editar. E na aparência, eu sinceramente achei que tinha mais opções aqui para a gente mexer em personalizar. Então, o WordPress.com não tem tantas opções, não. Na verdade, tem quase nenhuma. Mas no WordPress baixado, que é que a gente normalmente mais mexe, tem muito mais opções. A gente vai ver isso na próxima aula. O link da chamada está aqui no chat. Preencham, por gentileza. Da criação de site no WordPress, basicamente é isso. A gente vai mexer com personalização do layout. Primeiro, definir um tema, um layout. Depois, personalizar esse layout. Depois, ou antes, criar as páginas e as postagens. Basicamente é isso. Eu quis passar nessa aula o básico mesmo, da gente mexer aqui um pouquinho no WordPress. Eu vou pedir para vocês mexerem, um pouquinho mais depois, em casa, para casa, em casa vocês estão, de para casa, para a gente avançar, que a próxima aula, esse site hoje tem o link para a gente ver, tem sim, deixa eu encaminhar, mas eu ainda vou editar ele, tá? Esse aqui. Eu ainda vou mexer um pouquinho mais nele, que, na verdade, eu não consegui mexer em nada, nem criar a página inicial. A próxima aula é sobre tipos de sites, seções e páginas. Isso é super legal, tem algumas dicas interessantes. E lá na frente a gente vai ver plugins Elementor, que essa criação de página que eu fiz aqui, que é editar esses componentes, usar esses componentes aqui do WordPress padrão,
vai ser basicamente isso, com Elementor, só que tem um layout, um design muito mais aprimorado, muito mais bonito, talvez até mais fácil de mexer do que aqui no WordPress padrão. Para ter o Elementor, que a gente vai ver lá na frente, precisa ter o WordPress padrão. Ele é só um plugin, é uma funcionalidade a mais. Mas, como a gente está fazendo as coisas pausados, passar por esse aqui foi necessário e interessante. Tem alguma coisinha para a gente conversar? Alguma dúvida? Ô Anderson. Oi, Érica. Eu não sei se a dúvida seria pertinente para essa aula. Talvez você me responda em outro momento, se for o caso, ou se tem a ver, talvez, até com a aula anterior, do domínio. Tá. Mas o WordPress, aí está fazendo lá, a pessoa tem que pagar o domínio. Isso. Aí tem alguns pacotes aqui que a pessoa, por exemplo, paga, vamos dar um exemplo aí, R$500 por 3 anos, 2 anos. Tá. O WordPress é o melhor hoje, dentro de questão de qualidade, segurança, ou de técnica, facilidade, ele é o que você também mais indica? Aí são duas coisas, que o domínio você compra, é um nome, né, que você compra, você paga por ele, você pode pagar por 3 anos, normalmente lá no registro.br tem as opções, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, custa R$40 por ano. O domínio você pode usar em qualquer site, então, beleza, criei meu site WordPress, uso o domínio no meu site WordPress, mas também eu posso criar um site no Wix e usar o meu domínio no Wix. O Wix também é um sistema parecido com o WordPress, tem, né, essas funcionalidades de arrastar e soltar, criar conteúdo sem precisar de saber programação. Mas ele é bem mais restrito, o WordPress é melhor, bem mais restrito. O WordPress, ele é aberto, né, código aberto que chama, então, ele tem muito mais funcionalidades. Plugin, a gente vai ver que tem milhares de plugins, que são extensões de funcionalidade. Eu quero uma funcionalidade no meu site, que passei o mouse, abre um vídeo de eu falando sobre o produto, que eu estou mostrando ali. Pode ter um plugin para isso. No Wix, provavelmente, tem alguns plugins, não sei se chama plugin, eu não mexo com o Wix, mas talvez seja pago. De forma geral, o WordPress é a plataforma mais usada no mundo. Então, eu não sei qual que é a sequência das outras, mas o WordPress é primeiro lugar. Ótimo. Por causa disso, de ser o código aberto, então, programador. Eu sou programador de software, tá? Então, eu quero criar uma funcionalidade para WordPress, PHP, que é a linguagem de programação do WordPress, quero criar uma funcionalidade que é de adicionar um produto no carrinho mais rápido, né? O WordPress tem ali uma funcionalidade de loja virtual. Então, eu posso criar isso e posso simplesmente colocar na internet e qualquer pessoa usa aquele plugin facilmente. Por isso que ele é o mais usado no mundo. O Wix ou qualquer outro é proprietário, né? É de uma empresa específica. O WordPress não é de uma empresa específica. Por isso que é o mais beleza. E aí, o valor que a gente paga lá pelaquela hospedagem é do registro.br, né? Que é o ideal é pagar por 3 anos mesmo, né? Legal. Não, então, tá. Aí vamos só, porque confundi um pouquinho os termos. Hospedagem é onde você vai implantar o site, onde você vai colocar o site. Não é o registro.br. Registro.br é o domínio, é o nome do .com.br que você está comprando. Então, você comprou um domínio. Comprei um domínio.com.br, andersonduarte.com.br. Esse é o meu domínio, eu posso usar ele em qualquer lugar. Hospedagem baixei o WordPress, vou colocar o WordPress na HostGator, na hospedagem da HostGator, ou da KingHost. Então, empresa de hospedagem é para isso, é para hospedar um site. Entendi. Aí lá que paga, né? Okay. Todos pagam. O domínio você paga por ano, a hospedagem você paga por mês ou por ano, o WordPress você não paga. O WordPress é uma plataforma aberta, então você não paga por ela. Entendi. Não, beleza. Essas aí, por exemplo, R$500 por 3 anos vale a pena, né? Vamos supor que seja no... como é que fala? HostGator? Não sei falar. HostGator. HostGator. Érica, tem mais barato, sinceramente, para 3 anos tem mais barato do que isso, e assim, você tem que ver se o seu negócio, né, se você está criando um negócio que provavelmente vai viver 3 anos, porque senão você vai estar pagando, né, uma anuidade ali a mais, à toa. Entendi. Tem algum nome que você sugira que seja interessante, sem ser essa que eu estou vendo aqui, de 500 por 3 anos? E fala qual site que você está
que está vendo 500 por 3 anos. Só um minutinho. Tá. Só parar a gravação aqui, a gente seguir.